Tiago vem tratando desde o capítulo 3 sobre o uso da língua. Foi a mensagem de domingo passado. E nesse texto em que Tiago falou sobre a língua, no capítulo 3, ele falou sobre a língua dos líderes, principalmente. Ele fala no verso 1 que nem muitos são chamados e nem muitos devem ser mestres, porque vão passar por mais duro juízo. E o assunto então que ele vai tratar é sobre esses líderes, esses candidatos à liderança, mostrando que esses, quando utilizam da sua língua, não para o bem, não para edificação, não para a paz, são instrumentos malignos dentro da igreja, e que causam sérias contendas e divisões no meio do povo de Deus. Tiago fala no capítulo 3, verso 13 e 14, vocês podem observar que ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mais uma referência aos que se candidatavam à liderança. Ele está mostrando, se vocês são sábios e inteligentes, vocês devem viver desta maneira e não da maneira como vocês têm vivido. E aí então ele diz: mostra isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Verso 13 e 14. Então veja que Tiago está tratando de algo que era muito sério. Era algo que estava acontecendo entre as igrejas dispersas, os judeus da dispersão. E havia então pessoas dentre eles que queriam ser líderes, queriam se autopromover entre os membros da igreja. Isso não quer dizer que eram todos os líderes, isso não quer dizer que toda a igreja, isso não quer dizer que todos concordavam com isso. Mas havia ali sim problemas sérios e que Tiago trata nesta carta. Havia a acepção de pessoas. Tiago fala de homens ricos serem bem tratados e pessoas pobres serem maltratadas. Ele fala de dar destaque a pessoas na sinagoga porque elas têm condições financeiras e aquele que não tem nenhuma ser tratado como qualquer. Ele fala de pessoas dentre os crentes acharem que a riqueza ela traz algum benefício espiritual, enquanto na verdade eram os próprios ricos que oprimiam os crentes pobres. Então Tiago mostra que isso era incoerente com a própria realidade. Tiago, em toda a sua carta, ele mostra a coerência entre fé e obras. Ele mostra que aquilo que nós cremos deve nos levar a ações, nos levar a atitudes corretas. Não adianta apenas dizer que eu creio verdadeiramente em Deus, porque os demônios também creem e eles tremem. Aliás, os demônios têm uma teologia muito mais apurada do que a nossa, porque eles conhecem a Deus, eles sabem, já viram a Deus, eles sabem da glória de Deus, eles sabem o destino deles, eles sabem que vão sofrer o juízo de Deus, então eles sabem que não há como escapar desse juízo de Deus. Mas infelizmente Tiago diz que há muitos que dentre a igreja, embora aparentam ser crentes, não são, e eles tratam Deus como se fosse um qualquer. Não tem consciência da severidade de Deus, não tem consciência da realidade do juízo de Deus, e principalmente estes candidatos à liderança, que Tiago tanto enfatiza no capítulo 3 e no capítulo 4. Vocês podem ver que Tiago enfatiza essa questão de falar mal, de calúnia, de difamação, de armações, partindo desses homens. Olha o capítulo 4, verso 11, depois do nosso texto, ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Tiago mostra que o reflexo daquela liderança era a igreja. Os irmãos estavam também, alguns, seguindo os passos daqueles líderes e julgando um ao outro. E ele faz perguntas. Eu
sempre gostei de perguntas, e perguntas que Deus faz diretamente, que estão registradas nas Escrituras, e perguntas que os autores inspirados fazem nas Escrituras. E vocês podem ver que Tiago faz muitas perguntas aqui nesta carta. Uma delas que eu gosto muito, que está no capítulo 4 aí, é outro assunto que Tiago trata, mas quando ele fala no verso 14, que é a vossa vida. Eu acho essa pergunta dele fantástica. Que é a vossa vida? É uma breve neblina que logo passa, e você fica achando que pode fazer isso, fazer aquilo outro, vou para tal lugar, vou ganhar dinheiro, vou e tal. Então veja, Tiago é muito prático. Tiago é comparado a Provérbios. Aliás, ele cita muito o livro de Provérbios. Ele cita muito o Sermão do Monte, que é extremamente prático. Então Tiago nos mostra esta praticidade e os erros que às vezes são cometidos por nós. Às vezes são cometidos pela igreja, às vezes são cometidos pela liderança, e às vezes estão infiltrados dentro da igreja. Então Tiago coloca essas questões aí, e ele fala sobre a origem das guerras e contendas que ele tanto fala. Ele falou disso no capítulo 3, da língua. Ele falou no capítulo 3, verso 13 a 18, sobre a inveja amargurada, da facção, da vanglória. Ele falou sobre pessoas líderes não semeando fruto de justiça, nem promovendo a paz. E agora, continuando a sua argumentação, ou seja, ele está dentro do mesmo assunto, ele fala de onde, olha a pergunta, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Tiago é o homem das perguntas, mas ele não faz perguntas sem dar respostas. Então ele pergunta e ele responde. Então vamos ver então diante disso o que ele fala. Olha o verso 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Observa o pronome. As guerras que procedem entre vós. Ele não está dizendo entre nós. Ele está dizendo entre vós. Se você olhar o capítulo 3, verso 1, ele fala assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aí ele se inclui. Ele diz: eu também sou mestre, eu também sou líder, e eu sei que vou passar por mais duro juízo. Então vocês não brincam de ser líderes, porque o negócio é sério. Eu sei disso. Então ele se inclui. Havemos, ele está se incluindo. Mas aqui ele não está se incluindo. Ele está dizendo vós. Então ele está falando para uma classe específica. Ele está falando para um grupo específico, do qual ele não fazia parte. Mas que grupo é esse que ele está falando? Tem 3 possibilidades aí. A primeira possibilidade seria toda a humanidade caída. Mas esta possibilidade nem vale a pena a gente argumentar, pois ela não sobrevive nesse texto. Tiago não está falando de toda a humanidade aqui. Segunda possibilidade seria toda a igreja. Mas não pode ser toda a igreja também, porque senão Tiago se incluiria nisso. E ele teria um outro tom, e ele não estaria generalizando isso com toda a igreja. Nunca será toda a igreja. Nunca foi e nunca será. Então, que grupo é esse? Pelo capítulo 3 e pelo capítulo 4, são os que eram candidatos à liderança. Eram aqueles que queriam ser líderes da igreja, mas não foram chamados. Nunca foram chamados pelo Senhor para tal função. Mas eles faziam fofoca, eles faziam contendas, eles eram invejosos, eles armavam, eles brigavam, porque eles queriam ser líderes da igreja. Então Tiago não se inclui nisso. Ele se incluiu como mestre no capítulo 3, mas ele não se inclui como um candidato à liderança
por sua própria vontade. Ele não se inclui aqui como alguém que faz guerras, que faz conflitos, que promove divisões. Ele não está nesse grupo. E nem os verdadeiros líderes que havia entre o povo de Deus naquele momento. Então, a mensagem de Tiago aqui é para um grupo muito específico. Diante disso, Tiago, ele já, como eu já mostrei aos irmãos, no capítulo 3, se você observar aí, Tiago já exortava antes do capítulo 4 sobre a questão de semear contendas. Olha aí o versículo 16 a 18 do capítulo 3. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja que Tiago, ele mostra que sentimento faccioso, onde há inveja e sentimento faccioso, há toda espécie de coisas ruins. E ele diz, mas não é esta a sabedoria do alto, não é esta a sabedoria de Deus. Deus não age por meio disso, Deus não abençoa através disso. Ele diz, a sabedoria do alto é pura, é pacífica, é misericordiosa, é indulgente, é tratável, é de bons frutos. Se você olhar bons frutos, o capítulo 3, quando ele fala sobre a língua desses líderes, ele fala no verso 11 e 12, que não pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. Ele disse que a figueira não pode produzir azeitonas. Ele disse que a videira não pode produzir figos. Ele falou de frutos. Então ele está dizendo, olha, esses frutos bons só podem sair de corações quebrantados, só pode sair de corações transformados, só pode sair de corações tratáveis por Deus. Mas fora disso, não há bons frutos. Há parcialidade, não imparcialidade. Há fingimento e não sinceridade. Ele diz que, ao contrário, deve semear o fruto da justiça e promover a paz. Mas vamos, mais uma vez, na pergunta dele do capítulo 4. De onde procedem as guerras que há entre vós? Já vimos quem são os vós aqui. Que grupo é esse? E agora ele diz, a resposta, o próprio Tiago dá. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago faz uma pergunta retórica. Ele está perguntando e respondendo. É só para provocar pensamento, provocar os leitores a refletir. Então ele diz, de onde procedem as guerras e contendas, senão dos prazeres que militam na vossa natureza, na vossa carne? Agora tem duas palavras aí que fala, na pergunta dele, de onde procedem guerras e contendas. É uma palavra muito forte, duas palavras fortes que ele usa aí. Primeiro que ele está dizendo, guerra que é conflito armado. De onde procedem esse conflito de vocês? Armado. De onde procedem essas contendas? Contendas aqui é luta corpo a corpo. Como a gente fala, sair na mão. Então ele está não dizendo que os irmãos, os líderes estavam brigando armados, que eles estavam lá tentando matar o outro fisicamente. Ele não está dizendo que um estava querendo socar o outro, embora isso pode acontecer. Mas ele está dizendo, de onde procedem palavras que ferem tanto um ao outro? De onde procedem essa maldade um contra o outro? De onde procedem esta vontade de destruir o outro? De onde procede esta inveja amargurada?
De onde procede estas palavras que ferem mais do que espada? De onde procedem estas contendas que causam tantas dores ao corpo de Cristo? De onde procedem estas coisas tão terríveis? Tiago diz a resposta: os prazeres que militam na vossa carne. É uma resposta óbvia, não é? É como se Tiago dissesse: é lógico. De onde que procede isso? Do coração. De onde procede isso? Do pecado do coração. De onde procede isso? Da inveja do coração. De onde procede isso? Da cobiça do coração. De onde procede do ciúme do coração. De onde procede isso? Da velha natureza. De onde procedem estas coisas entre vocês, Tiago diz. Por isso ele fala vós e não nós, pois ele não estava nesta guerra. De onde procedem isso? Da vossa carne. Voltando, sem citar novamente, lendo o texto, porque já li, é o que ele havia dito no capítulo 3, verso 11 e 12, quando ele falou da língua, e eu citei para vocês que ele fala que não pode da mesma fonte jorrar doce e amargo. E o que ele estava dizendo com isso? Qual que era o problema dos linguarudos, líderes daquele momento? Era o coração. Então o problema não era a língua como um ser que ele descreve no capítulo 3 como uma língua sendo um monstro incontido, uma língua, uma coisa que parece uma cobra, né? Não, a língua não é algo independente, não é algo autônomo. A língua simplesmente expressa o que está no coração. Não é isso que Jesus falou? Nós falamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, aquilo que domina o nosso ser. E esses líderes só falavam aquilo que era para maldição, para contenda, para ferir, para guerra, para destruição. E Tiago diz: como pode, não é possível sair da mesma fonte água doce e amarga? Não é. Então o que faltava àqueles homens? Conversão. Conversão. Se os corações fossem convertidos, sairia água doce. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Mas não eram. E é por isso que Tiago fala, exatamente como Jesus falou no Sermão do Monte. Quando ele voltar, muitos vão dizer: pregadores, não fizemos isso em teu nome? E ele diz: eu nunca vos conheci. Já pensou? Quantos pastores vão ouvir isso no dia do juízo? Quantos presbíteros vão ouvir isso no dia do juízo? Quantos diáconos vão ouvir isso no dia do juízo? Quantos apóstolos do século 21, que são falsos apóstolos, vão ouvir isso no juízo? Quantos bispos vão ouvir isso no dia do juízo? Quantas pessoas líderes vão ouvir isso no dia do juízo? Eu nunca amei você, você nunca me pertenceu, você nunca me serviu, você nunca fez a minha vontade, você nunca me fez nada. É isso que Tiago está dizendo. É por isso que ele falou no capítulo 3, havemos de receber maior juízo. O juízo para o líder é muito mais pesado do que para o liderado. Continuemos. Paulo disse: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo?
servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3, de 1 a 6. Veja a postura correta de Paulo como líder. Ele diz, tem grupo aí, está falando que é meu grupo. Tem gente que está falando que pertence ao grupo de Paulo. Eu nunca formei grupo aí, mas estão formando em meu nome. Tem grupo que está dizendo que é de Apolo, de Pedro, e até alguns espirituais estão dizendo que é de Jesus, mas não tem nada disso. Eles não são de Jesus. Vocês, na verdade, são carnais, Paulo diz. Vocês são imaturos. Vocês vivem em contendas, disputando quem é, não é. Quem é de tal grupo, quem não é. Quem é de tal líder, quem não é. Ele diz, os líderes são apenas servos. Apenas servos. Nada mais que servos. Eu não sou nada, os presbíteros aqui não são nada, os diáconos aqui não são nada. Nós todos somos servos. A igreja não depende do pastor Márcio, dos presbíteros, dos diáconos, da SAF, da mocidade, dos homens. A igreja não depende de nenhuma família, depende apenas dele. Só dele. Só dele. Isso não humilha? Eu posso morrer agora e a igreja vai continuar. Vocês podem morrer e sair, a igreja vai continuar. Quem edifica a igreja é Ele. E quem edifica a igreja não morre. Quem edifica a igreja está no trono. Quem edifica a igreja voltará. E se alguma igreja local pensar o contrário, ela tem que ser fechada. Ela tem que fechar as portas, pois deixou de ser igreja dele. Deixou como as igrejas do ano passado deixaram, de Éfeso, de Corinto. Cadê a igreja de Corinto? Cadê a igreja de Éfeso? Cadê a igreja de Esmirna, Filadélfia e outras? Onde estão aquelas igrejas? Onde estão aquelas igrejas da Europa, que tiveram pregadores fiéis, como Martin Lloyd Jones, Spurgeon e outros? Onde estão estas igrejas? Algumas fechadas, algumas viraram museu, algumas não são mais nada. Por quê? Quem dá o crescimento é Deus. Quem sustenta é Deus. E quem merece a glória é Deus. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Esses líderes não pensavam assim. Olha o verso 3. Ele diz, verso 2, melhor: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago diz algumas coisas que esses candidatos à liderança faziam. Além das guerras e contendas, além da língua desenfreada, ele diz, vocês cobiçam. Cobiçar aqui, Tiago quer dizer, primeira coisa, cobiça é subjetivo. Você não tem como saber se meu coração cobiça alguma coisa sua. E eu não tenho como saber se você cobiça alguma coisa que eu tenho, embora não tenha muita coisa. Mas ninguém sabe o que o outro cobiça do outro. Cobiça é subjetivo. Aliás, dos mandamentos, claramente subjetivo, embora todos sejam em algum aspecto, dos 10 mandamentos, a cobiça é a mais evidente, mais clara. Cobiça é você ter um desejo tão focado em algo que isso te consome. Então o que Tiago está dizendo é que esses líderes cobiçavam a liderança como algo que os envolvia por completo. E eles eram dominados, e por causa da cobiça que tinham no coração, eles guerreavam e lutavam entre si. Tiago diz que eles matavam. E matar aqui não é literalmente, não tinha nenhum lá que estava matando o outro verdadeiramente. Mas matar aqui é
ódio no coração. Eles tinham ódio uns contra os outros. Eles estavam em guerra e contenda uns com os outros. Jesus não disse que quando afirma não matarás, e quando nós odiamos o irmão, não cometemos o assassinato no coração? Eles odiavam o irmão, eles invejavam o irmão, eles cobiçavam as lideranças. Então Tiago diz: vocês matam, vocês cobiçam, vocês invejam. A palavra invejar aqui é ferver dentro da pessoa. É uma inveja, como ele disse no capítulo 3, é a inveja amargurada no verso 14. É uma inveja que domina, que ferve. Você põe a água lá, né, toda manhã, né? Quem faz o café geralmente é eu. Às vezes minha esposa faz. Você põe a água para ferver. E tem um ponto certo para ferver a água para o café, né? Dizem, né? Quem sabe mais. Mas se você esquecer, o que acontece? Fervendo daquele jeito lá. Você põe o ovo, é a mesma coisa. Então envolve toda aquela panela, embora às vezes tenha um pouco menos de água. A ferver com o fogo que está por baixo causa a fervura. Se é a palavra correta. O que está por trás, o que está dentro, é inveja. E ferve, ferve, ferve e ferve. Até pula da panela. Tem que tirar do fogo. Não é assim? Ou tem que apagar, tem que desligar. Senão vai continuar fervendo, vai acabar a água. Mas nesse caso não acaba. Tem que tirar da inveja, do pecado do coração. E como é que se faz isso? Quebrantando diante de Deus. E dizendo: Senhor, eu estou com inveja. Sabia? Eu já disse isso para Deus no meu coração: Senhor, eu estou com inveja. O Senhor sabe que eu estou com inveja. Mas eu sei que é pecado. Tira do meu coração, Senhor, e me faça alegrar com o que o irmão conseguiu. Vai falar para mim que você nunca teve inveja. É uma hipocrisia se dizer uma coisa dessa. É da nossa natureza. É da nossa velha natureza. Mas o invejoso nunca acha que é. Mas está fervendo, está fervendo. Olha o que ele diz: cobiça, mata e inveja. Viveis a lutar e a fazer guerras. A cobiça, o ódio e a inveja provoca lutas e guerras. Lutas, veja, lutas e guerras. Lutas e guerra é relacionamento, é conversa. De repente a pessoa, ela te trata mal, do nada. E você não sabe por quê. Ou às vezes você trata mal alguém e você ora: Senhor, é porque eu tratei mal? A pessoa nem me tratou mal. E aí você analisa diante de Deus o que é. Tem sentimentos por trás. Tem fogo por trás, maligno no coração. E aí faz guerra, faz contenda, faz brigas. E é isso que Tiago está dizendo: fazem guerras o tempo todo, conflitos o tempo todo, porque movidos por cobiça, por inveja e por guerras do coração. Mas o que eles ganham com isso? Observa: cobiçais, nada tendes. Deseja, não consegue. Ele diz: matais e invejais, mas não obtém nada, porque Deus não abençoa. Ele diz: fazem guerras, não tendes porque não pedis. E aí você pode pensar: então Tiago está dizendo que é só pedir e Deus dá? Não. Tiago diz: quando vocês pedem mal. Tiago havia falado de nós pedirmos a Deus sabedoria lá no capítulo 1.
Quando meio às aflições eu reconhecer que eu não sou capaz de ter sabedoria para lidar com situações de aflição no meu coração, eu preciso me humilhar diante de Deus e pedir a Ele sabedoria. Aqui Tiago está dizendo: vocês não têm porque vocês não pedem, mas vocês não é que eles não pediam, não oravam, é que Tiago explica, diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem para esbanjar em prazeres. Vocês não pedem a liderança, vocês não pedem as coisas para glorificar a Deus, vocês pedem para prazeres do coração. Vocês pedem para esbanjar. Vocês pedem para ser visto pelos homens. Assim como aquele fariseu da oração, com o publicano que orava de si para si mesmo. Então Tiago diz: infiéis, olha o verso 4. Ele chama esses homens de infiéis. Augusto Nicodemos, que faz um excelente comentário sobre esta carta, ele diz o seguinte sobre esse texto, e vale a pena ler. Ele afirma o seguinte: é lamentável observar que, apesar das motivações erradas, muitos conseguem chegar ao posto de mestres, de líderes das igrejas locais. Chegaram ali, todavia, não em resposta às orações, mas sim por política, artifícios, engano e artimanha. Pois todo ministro do Evangelho deveria ter consciência de que ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Ele continua: pastores e mestres, não chamados por Deus, são a raiz de toda sorte de males nas igrejas locais e nos concílios eclesiásticos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3:27. Olha o verso 4. Infiéis, não compreendeis a amizade do mundo é inimiga de Deus. E ele faz uma outra pergunta. Ele chama esses homens de infiéis. Infiéis aqui são adúlteros. Ele está chamando esses falsos líderes de adúlteros. Vocês não estão honrando o compromisso feito com o Senhor. Vocês traíram o Senhor. E vocês estão usando artimanhas do mundo. É o que o mundo faz para conquistar as coisas. Vocês estão fazendo. Vocês estão amigos do mundo e não amigos de Deus. Não há como ser amigo de Deus e amigo do mundo. João falou sobre isso. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É a mesma coisa que Tiago está dizendo. Olha o verso 4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que utiliza dos recursos humanos. O que numa empresa os homens ímpios fazem para conquistar os seus lugares de liderança? Puxa o tapete do outro, não é? Eu já trabalhei em empresa, viu, gente, antes de ir para o seminário. Arma, faz fofoca, não é isso? Faz calúnia, difamação, se coloca à frente, mente sobre si mesmo, faz política com o chefe maior. Não é assim que os homens ímpios fazem? Os irmãos que trabalham em empresa, não é assim? O que Tiago está dizendo? Esses líderes estavam fazendo isso. Estavam cometendo as mesmas coisas que os ímpios fazem no mundo. E Tiago diz: por isso se constituem inimigos de Deus. Mas eu quero destacar, para não estender mais, o verso 6. Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele faz uma citação direta de Provérbios 3:34. Provérbios 3:34 diz: certamente ele escarnece, Deus, dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago cita Provérbios aplicando a esses mestres, e dizendo: Deus resiste aos soberbos. Quem eram os soberbos? Os mestres aqui. Agora, quando Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, presta atenção.
Deus guerreia contra o soberbo. Eu não sei você, mas eu tremo diante disso. Deus luta contra o soberbo. Os demônios tremem de medo de Deus, mas os soberbos brincam com Deus. E Tiago diz: Deus resiste. A palavra aqui é guerrear. Deus guerreia. Irmãos, ir contra a vontade de Deus é dar murro em ponta de faca. Você já imaginou dando murro nas pontas das facas? É essa cena mesmo. Imagine só, querer destruir as facas no soco. Deus resiste aos soberbos, Tiago diz, mas Ele dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Ninguém é humilde. Mas humildes são aqueles que se humilham por reconhecer que são soberbos e orgulhosos. Aquele que diz que é humilde, ele é um arrogante. Mas aquele que sabe que é arrogante por natureza, sabe que é orgulhoso por natureza, sabe que o seu coração é soberbo por natureza, Deus dá graça para que ele se humilhe perante o Senhor e diga: Senhor, eu sou orgulhoso. Por isso que eu falo às vezes para a igreja que orar não é fácil. Orar biblicamente não é fácil. Não é por causa de palavras, mas quando nós oramos diante do Senhor e nós falamos para Ele o que está no nosso coração, Ele já sabe. Mas não é difícil? Eu não sei você, mas eu acho difícil. É só pela graça para eu falar para Ele o que está no meu coração. É só pela graça para eu dizer para Ele a porcaria de homem que eu seria sem Ele. É só pela graça para eu dizer: Senhor, sem a Tua graça, e nem sei o que eu estaria fazendo agora. Sem a Tua graça eu jamais te serviria. Sem a Tua graça eu jamais seria pastor. Sem a Tua graça eu jamais amaria a Tua igreja. Sem a Tua graça eu jamais amaria a Tua palavra. Talvez você está dizendo: pastor, está exagerando. Então é porque você ainda é muito arrogante para pensar nisso. Olha o que Tiago diz. Veja se é exagero. Versos 7, 8, 9 e 10, para terminar. O que Tiago fala para a gente fazer? Sujeitai-vos, portanto, a quem? Deus. O que o humilde que é agraciado faz? Se sujeita a Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, Tiago fala: resistir a quem? Diabo. O diabo está por trás do negócio. Percebeu aí? O diabo está por trás. Tiago fala do nosso coração, tudo, mas o diabo fica, ó, armando ciladas. Tiago fala o quê? Resistir o diabo. Como é que eu resisto o diabo? Sujeitando a Deus. E ele vai fazer o quê? Fugirá de vós, Tiago diz. Ele vai ver, não tem jeito. Esse crente aqui, eu tento ele e ele só se humilha diante de Deus o tempo todo. E ele vai... Não é que ele vai deixar de tentar outras vezes, não, mas naquele momento ele fala: vou para outro, está mais fraco. É igual o leão, e que vê lá um animalzinho mais fraco, ele vai naquele, aí ele não dá certo, ele vai no outro. E ele diz: o que mais você fala? Chegai-vos a quem? A Deus. Se eu me chegar a Ele, Ele vai chegar a mim. Se eu me humilhar perante Ele, Ele vai chegar a mim. Ele não vai me rejeitar. Ele diz: purificai as mãos, pecadores. Observe, Tiago fala de obras aqui. Purifique as suas mãos. Deixa de fazer o errado. Purifique as mãos, pecadores. Linguagem do Antigo Testamento. Mãos com sangue. Mãos injustas. E ele diz: e vós que sois de ânimo dobre,
Ânimo dobro, ele falou lá no capítulo 1. Você que tem duas faces, duas almas. Ele diz, e vós que sois de ânimo dobro, faz o quê? Limpa o coração. Verso 9, ele diz, afligi-vos, se humilha, lamente e chore. Pelo quê? Pelos meus pecados. Me afligir diante dele, longe dos olhos dos outros, no meu quarto, na minha casa sozinho, sem a esposa, sem marido, sem filhos, eu e ele sozinho, me afligindo, porque, como disse John Wesley, o único lugar a que eu tenho que ser conhecido é diante do trono da graça, é me afligindo diante dele. Ele diz, converta o vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza. Observe que há alegria e há alegria nesses falsos líderes, e ele diz, para de rir, para de ficar aparentemente alegre, como tudo estivesse bem. É hora de chorar, é hora de lamentar, é hora de pantear, é hora de afligir, e não de aparente alegria religiosa. Transforme isso em tristeza. Verso 10, ele fala, humilhe, onde? Na presença. É só lá que vale a pena se humilhar. Não é diante de mim, é diante de você, é diante dele. Humilhai-vos na presença do Senhor. O que vai acontecer, irmãos? Ele vai exaltar. Mas o que ele vai exaltar? Ele vai atender ao coração desses homens que agora pediram corretamente. Eles pediram mal, para esbanjar, para a contenda, para a guerra, mas agora eles se humilharam, se sujeitaram, se submeteram, choraram, e agora Deus entrega, Deus exalta, Deus abençoa e Deus honra, recebe o galardão. O que isso tudo quer nos ensinar, irmãos? É Deus quem nos chama para as funções que Ele tem para nós na igreja. Seja pastor, presbítero, diácono ou qualquer outra função. Aplicando de modo geral. Nós nunca podemos ansiar por estas coisas sem temor, sem humilhar diante dEle. Os pastores passarão por mais duro juízo. Eu amo ser pastor. Não gostaria de ter nenhuma outra profissão na minha vida. Nenhuma. Mas eu vou falar para você, humanamente eu não gostaria não. É contraditório, né? Porque vale muito mais a pena humanamente outras coisas do que ser pastor. Mas ao mesmo tempo, não há nada melhor do que ser pastor. Ser presbítero, ser diácono. Todos nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Todos nós temos que reconhecer que Ele dá graça a quem se humilha. Nós nunca podemos usar as regras e as formas do mundo para nos promover. Quem promove é o Senhor. O rei Uzias foi um grande rei de Judá. Sua fama correu até o Egito. Deus o abençoava em tudo que ele fazia. O dia que ele achou que era alguma coisa, e ele quis queimar incenso no templo, que não era a função dele fazer, e ele quis forçar a entrada com os sacerdotes, Deus fez ele ficar leproso, na hora. E Deus humilhou ele. E reverendo Paulo Broco pregou, quem acompanhou no seminário pela internet, sexta-feira, culto de encerramento das aulas.
e depois de 44 anos servindo ao ministério. E ele contou, e eu termino com essa história que ele contou. Ele diz que Spurgeon estava pregando, e chegou um bilhete para ele, entregue por um diácono. Enquanto ele pregava, uma senhora dizendo que queria cantar para Jesus. E Spurgeon continuou pregando. Chegou outro bilhete, da mesma mulher, queria cantar para Jesus. E ele continuou pregando. E chegou a terceira vez o mesmo bilhete. E ele ignorou e continuou a pregar. Terminado o culto, as pessoas foram embora. Aquela senhora veio até ele muito brava e disse: Senhor Spurgeon, o senhor não recebeu os meus bilhetes? Recebi sim. Os meus bilhetes diziam que eu queria cantar para Jesus. Então Spurgeon, sabiamente, disse: então canta. Mas as pessoas foram embora. Então você não quer cantar para Jesus. Você quer cantar para as pessoas.